Olá pessoal, continuando aí o nosso assunto conjuntos numéricos, né? Ainda estamos no conjunto dos números naturais e agora vamos falar, vamos ver a multiplicação de números naturais, certo? Vamos lá, multiplicação de números naturais. Vamos fazer uma leitura aí, ó. É a operação que tem por finalidade adicionar o primeiro número denominado multiplicando, tá? Ou parcela, quantas vezes, né? Tantas vezes quantas são as unidades do segundo número denominado multiplicador, ok? Então o nosso objetivo é multiplicar, tá aí? Exemplo, 4 vezes 9 é somar 9, tá? Somar o número 9 4 vezes, olha. 4 vezes 9, esse número 4 está determinando que o 9 seja somado com parcelas iguais 4 vezes, ou seja, 9 mais 9 assim. Olha, 4 vezes o 9. Aí, olhando para o que nós tínhamos lido aqui em cima, está dizendo o primeiro número denominado multiplicando, então o 4 é o multiplicando, certo? Ou parcela. Aí, tantas vezes quantos são as unidades do segundo número denominado multiplicador. Então, esse 9 aqui, ele é o multiplicador, é ele que vai ser somado quantas vezes o 4 falou. 4 falou, seja somado o número 9 4 vezes. Então, tá aqui, o 9 4 vezes. 9 mais 9 mais 9 mais 9. Né? E essa soma aqui dá 36. Por isso que 4 vezes o 9 é 9 mais 9 mais 9 mais 9, dando 36. Certo? Vamos continuar aí com a ideia. Repetindo, olha. Aqui, essa leitura aqui, daqui de cima a gente já falou. Aqui na leitura diz: o resultado da multiplicação é denominado produto, certo? Ou seja, esse 36 aqui é o produto da multiplicação de 4 vezes 9, certo? E os números dados que geraram o produto são chamados os fatores, ou seja, o 4 e o 9 são os fatores. Esse xzinho aqui, tá, é o símbolo denominado para a multiplicação. Então, usamos o sinal esse x, ou esse pontinho aqui, ou o asterístico, tá, para representar a multiplicação. Então, são 3 os símbolos, tá, utilizados para a multiplicação aí, pessoal. Não esqueçam, tá? Vamos mais aqui. Agora, as propriedades da multiplicação. Propriedades da multiplicação. A primeira propriedade, tá, é o fechamento, que nem na adição. Na multiplicação, o fechamento também é. Vamos fazer a leitura e depois a gente comenta. Olha. A multiplicação, ela é fechada no conjunto dos números naturais, tá? Pois, realizando o produto de 2 ou mais números naturais, o resultado estará no conjunto dos números naturais, certo? Ou seja, o fato de que a operação de multiplicação é fechada nos naturais é conhecido na literatura do assunto como a multiplicação é uma lei de composição interna no conjunto dos números naturais, certo? O que ele está dizendo aqui, pessoal, é que quando nós temos dois números naturais e multiplicamos, o resultado continua sendo um número natural, certo? Não é por exemplo, não é uma fração, não é um número inteiro, um número negativo, tá? É isso que está dizendo. No conjunto dos números naturais, o resultado continua sendo natural. É por isso que a operação de multiplicação é fechada, ok? Continuando aí. Exemplo, tá aqui, ó. 2 vezes o 5. O 2 é um número natural, o 5 é um número natural e o 10, que é o resultado, também é um número natural, certo? Mais um exemplo aí. Olha, nós consideramos o 0 natural, né? E o 10 é natural. Então, 10 vezes 0 dá 0. Então, continua valendo. Tá aqui, 3 números multiplicados aqui, o 5 vezes o 3 vezes o 4. Essa multiplicação desses 3 naturais deu 60, que também é natural, ok? Vamos lá para outra propriedade, a propriedade associativa. Na multiplicação, podemos associar 3 ou mais fatores de modos diferentes, tá?
pois se multiplicarmos o primeiro fator com o segundo e depois multiplicarmos por um terceiro número natural, teremos o mesmo resultado que multiplicar o terceiro, tá, pelo produto do primeiro pelo segundo, tá? Então ele está dizendo aqui, não importa a ordem de dois ou mais parcelas que a gente pegar para multiplicar, podemos associar de diferentes modos e o resultado final é o mesmo. Vamos ver aí pelo exemplo. Tá aqui, ó. Isso daqui é a forma genérica, né? O m vezes o n. Podemos multiplicar esses dois primeiro, aí vai dar um resultado, depois multiplicava por p. Ou pegava o n com o p primeiro, vai dar um resultado, depois multiplicava por m. Quando fizer esse resultado com esse, vai ser a mesma coisa, vai dar igual, certo? Bora ver aqui. Ó, números aqui, o 3 vezes o 4 vezes o 5. Aí o 3 vezes o 4 dá 12, está aqui o resultado. Pega agora o 12 e multiplica pelo 5, dá 60. Então, desses três números aqui, a gente pegou primeiro 3 vezes o 4, certo? Aí deu 12, depois 12 foi multiplicado por 5, que deu 60. Olha, os mesmos três números aqui, o 3, o 4 e o 5, dessa vez a gente não pegou o 3 e o 4, a gente pegou o 4 e o 5. Aí repetimos o 3, multiplicamos 4 vezes 5, que deu 20 primeiro. Depois multiplicamos o 20 por 3, ou 3 por 20. Tá aqui, deu 60. Percebam, né? Que a ordem mudou da multiplicação de duas parcelas primeiro. Tá? E o resultado final foi o mesmo. Ainda tem mais uma, né? Ó, a gente não pegou o 3 e o 4 e não pegou o 4 e o 5. Dessa vez nós pegamos o 3 e o 5 primeiro, certo? Deixamos o 4 aqui fora. 3 vezes 5 deu 15. Aí agora pegamos o resultado 15 e multiplicamos pelo 4 que estava fora, que também deu 60. Então percebam, né, que associar é pegar duas parcelas na ordem que nós quisermos e for mais conveniente. Fazemos o cálculo, depois multiplicamos com outro número que ficou faltando e o resultado final vai ser o mesmo, não importa qual você pegue primeiro para fazer o cálculo de multiplicação, certo? Dando continuidade aí, agora a propriedade do elemento neutro, tá? Elemento neutro. Na multiplicação também existe, ó. No conjunto dos números naturais existe um número neutro para a multiplicação, que é o número 1, tá, pessoal? O número 1 ele é neutro, ou seja, qualquer que seja o número natural n, tá? Para qualquer número natural que a gente fizer o cálculo de multiplicação por 1, dá o próprio número natural n. Tá? Tem-se que, ó, 1 vezes o n é a mesma coisa que n vezes o 1, que dá n. Essa que é a ideia do elemento neutro. O elemento neutro, que no caso é o 1, quando a gente multiplicar qualquer número pelo elemento neutro, vai dar esse mesmo número, tá? Ele não vai modificar a multiplicação, tá, desse número pelo elemento neutro. Olha, vamos ver exemplos aí numéricos. Tá aqui. 1 vezes o 7 é a mesma coisa que o 7 vezes o 1, que dá 7, né? Perceberam que o número 7 foi multiplicado pelo elemento neutro e continuou dando o mesmo número 7, certo? Então, vamos para outra propriedade comutativa. Lá estava simples, né? Então, olha, a propriedade comutativa diz: quando multiplicamos dois números naturais quaisquer, a ordem dos fatores não altera o produto, certo? Não importa que você mude a ordem, o resultado é o mesmo. Ou seja, multiplicando o primeiro elemento pelo segundo elemento, teremos o mesmo resultado que se multiplicando o segundo elemento pelo primeiro, tá? Multiplicando o primeiro pelo segundo é o mesmo depois do segundo pelo primeiro, certo? Não importa a ordem. Bora ver aí. Ó, aqui o primeiro é o m, o segundo é o n. Se a gente trocar a ordem, multiplicar primeiro o n e depois o m, o resultado é o mesmo. Observe. Exemplo numérico. Aqui o primeiro é o 3, o segundo é o 4. Multiplicar 3 vezes 4 dá 12. Se você multiplicasse ao contrário, primeiro o 4 na frente, depois o 3, o resultado também vai ser 12. É isso que diz a propriedade comutativa, pessoal. Não importa a ordem, tá? A ordem dos fatores, o produto é o mesmo. Nesse caso, o produto que ele fala é o resultado, é o mesmo, certo? Mais um exemplo aí.
10 vezes 5 é igual a 5 vezes o 10, que dá 50. Né? 10 vezes 5 é 50 e 5 vezes 10 também é 50. Então a ordem não importou aí, certo? Propriedade distributiva, tá? Propriedade distributiva é uma propriedade muito útil e conhecida. Vamos lá. Multiplicando um número natural pela soma de dois números naturais é o mesmo que multiplicar o fator por cada uma das parcelas e a seguir adicionar os resultados obtidos. Vamos ver, vamos dizer para você. Aqui, ele está dizendo que esse fator aqui fora, o m, está sendo multiplicado pela soma de P mais Q. Tá? Lá ele está dizendo que se a gente multiplicar esse fator pela essa soma, é a mesma coisa que multiplicar o M pelo P, ou seja, multiplica o M primeiro com o P, depois soma com a multiplicação agora do M pelo Q. É isso que diz a propriedade distributiva. Né? Esse M ele é distribuído na multiplicação tanto para P quanto para Q. Vamos lá. Aqui, olha, o 6 está armado e depois tá, o 6 foi multiplicado com 5 primeiro, tá aqui, olha. Preste atenção, tá aqui 6 vezes 5. Já foi multiplicado, agora o sinal de mais tá aqui, olha, sinal de mais, certo? Depois o 6 vezes o 3. Tá aqui, 6 vezes o 3, perceberam? O 6 que está fora ele foi multiplicado pelo 5, mais depois 6 vezes o 3. Aí aqui não está o resultado. 6 vezes 5 dá 30, a gente fez passo a passo. Aí mais 6 vezes 3, 18. Certo? E 30 mais 18 é 48. Tá aí, bem simples, né? Se você prestou atenção direitinho, você entendeu. Mais um exemplo. Tá aqui 2 vezes 10 mais 8. O 2 é multiplicado pelo 10. Tá aqui, 2 vezes 10. Aí depois o sinal de mais a gente coloca aqui, ó, tá aqui. Depois 2 vezes o 8, tá aqui, 2 vezes o 8. 2 vezes o 10 é 20, tá bem aqui o resultado. Mais, depois 2 vezes o 8, que dá 16, né? Olha, pessoal, aqui a gente resolve primeiro a multiplicação e depois a soma, certo? Então 20 mais 16 dá 36, é essa a resposta, certo? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido aí a ideia de multiplicação de números naturais e suas propriedades. Até mais!